das pessoas que enxergavam naquela... E ele conseguiu uma coisa, assim, realmente importante. Essa popularidade que ele alcança não é uma popularidade qualquer. Ele vira um cara que, assim, um dia estava conversando com a Ruth Escobar, que frequentava a corte do Sarney, e disse assim, ele virou o rei do Brasil. Ele era um cara, ele elege todos os governadores. E é muito interessante porque a gente vai fazer até um paralelo com o Brasil de hoje, mas o Sarney, em março de 86, Cruzado já tinha sido lançado, ele alcança 71% de ótimo e bom. Eu me lembro, eu era uma criança na escola, a professora chegando lá, distribuindo os broches dos fiscais do Sarney. Fiscal do Sarney. Fiscal do Sarney era um presidente que dá certo. Assim, agora, o que acontece? Eu acho, daí vamos discutir tudo isso aí. Uma hora, como sempre, você teve o troco da elite brasileira. O troco da elite que não se conformou, que chegou uma hora que a economia estava produzindo muito, os empregos estavam aparecendo, o crescimento era grande. A elite começou a pressionar por um descongelamento selvagem. E o Sarney cedeu, e foi seu suicídio. Quando ele cedeu para uma elite que nunca tinha gostado muito dele, mas que tinha imposto ele, que tinha feito uma imposição dele, quando ele cede, aí não vamos discutir tecnicamente, devia ter descongelado, vamos ter uma discussão técnica de economista aí que eu não tenho condição de fazer. Agora, ele cede de um jeito, ele libera preso de um jeito que virou uma traição. E claramente ele morreu junto. Ele morre junto. Não é uma inflação, uma inflação absurda, uma inflação que o Brasil nunca tinha visto, que ele herdou do governo militar e já herdou um país depauperado pela inflação, né? O plano Cruzado deu certo no começo, depois com o descongelamento, aí houve muita confusão mesmo dentro. Eu entrevistei todos os chamados na época pais. Você fez o livro Por que deu errado? Não. Como é que chama? Por que deu errado? Porque não deu certo. Uma coisa assim, eu conversei com um por um deles, com o Funaro, com o Sayad, com o Beluso, né? A conclusão é que havia uma briga entre os próprios economistas dentro da equipe, né? Eles não se entendiam ali dentro também. Um acusava o outro, não, fracassou porque o Sayad fez errado, outros não, porque o Beluso fez errado, um jogou a culpa no outro, peça a lida. A derrota é sempre não, errou. Não, principalmente eles culparam o prefeito Sarney, que não teve o pulso, eu acho que aí, como você está falando. Dá um pitaco aí. Não de economista, mas de jornalista que cobria a área econômica, que ainda não era jornalista, mas mais tarde, quer dizer, fazendo análise retrospectiva do Plano Cruzado. Quer dizer, o que muita gente dizia, quer dizer, que essa onda de consumo esbarrou num problema que o Brasil não tinha equacionado naquele tempo, que era o problema das contas externas. Quer dizer, o Brasil caminhava para ter um estouro nas contas externas, e aí por isso que veio o descongelamento, quer dizer, porque a inflação controlada, quer dizer, ela desencadeou uma onda de consumo, quer dizer, muito forte, porque o consumo vinha sendo represado pela própria inflação. Quer dizer, quando essas pessoas vão às compras, quer dizer, de repente começam a gastar, o Brasil não tinha toda a capacidade produtiva, não veio o choque de oferta para ampliar a produção, isso esbarrou em contas externas, e aí a história que a gente já sabe. Mas politicamente, eu acho que tem um ponto importante, o Sarney elegeu praticamente todos os governadores. Ele ganhou a eleição de 86, é dele. Ele ganhou a eleição de 86. Só que chega em 89, perde tudo, né? Perde tudo. Todos que eram sarneysistas verdade. vão pro buraco. Aí eu queria entrar, antes da gente passar para o Collor, Paulo, o candidato oficial do PMDB, Ulisses Guimarães, né? Quer dizer, seria, né? Quer dizer, e aí aquela coisa trágica, né? Quer dizer, como é que foi essa história? O Quércia também, tinha gente que dizia que o Quércia poderia ter tentado se impor dentro do PMDB. Olha, o Ulisses, ele tinha força nacional para ser o candidato a presidente, mas o Ulisses nunca tinha sido um político popular. Ele não era um sujeito que falava para a grande população, ele era um parlamentar. Ele podia ser um dia primeiro-ministro, se tivesse parlamentarismo, nunca seria presidente da República. E muito menos quando ele vai ser presidente por um partido que estava identificado, porque eu acho que isso é importante, Atush. O PMDB naquele momento é identificado assim, o Cruzado foi assim, era uma coisa importante. O povão adorava a sensação de que tinha poder de compra. Isso. Adorava. E vamos dizer assim, tem uma discussão que eu só queria tocar num ponto, porque eu lembro que na época a discussão, não, mas o Brasil não tinha condições para toda essa produção.
Nenhum país nunca tem condições. As condições você vai criando com a máquina em movimento. O voo tem que andar, porque senão você não começa um processo. Então, não tinha condições, né? Não havia uma máquina produtiva. Agora, quando você tem uma demanda, é fácil você atender a demanda. O problema é quando você não tem a demanda. Por exemplo, hoje. Hoje é difícil de animar a economia. Lá ele conseguiu fazer uma coisa que conseguia dar uma resposta. Mas eu acho que o Sarney, assim, acaba e se torna, no fim do governo dele, um cara que tem que comprar voto, tem que dar televisão. Ele aumenta a concentração da mídia, que já era uma coisa grave, fica pior no fim do governo dele. É uma herança que o país carrega. Maldita que ele deixou, essas concessões de televisão. Compra o 5º ano de mandato. Exatamente, que é uma coisa assim toda, né? E o que é assim? Então ele vira aquele cara que eu acho que é uma coisa... Depois a gente vai ouvir falar dos outros, mas você vê aquela sensação de traição, de ilusão e traição, que não vai acontecer num caso. Agora, o Sarney teve uma grande inteligência, Alex, antes de passar a bola. Ele nunca quis ficar sem foro privilegiado, né? Quer dizer, então, perdeu a presidência e foi lá para o Amapá disputar uma candidatura. Ele tinha essa sabedoria, né? E aí, quer dizer, quando o Ulisses entrou em cena nessa campanha, o Sarney estava naufragando, né? Quer dizer, não tinha como mais. O Ulisses era um grande orador, talvez um dos maiores oradores do Congresso, ele fazia aqueles discursos magníficos, etc. E ele não quis ser o presidente, ele poderia ter sido. Não o Sarney. Ele poderia ter sido, mas abriu sim. Os militares não aceitariam Não. Na morte do Tancredo, você está falando? Na morte do Tancredo ele mesmo, poderia ter sido, porque ele era o... tanto que ele foi o fiador do Sarney. Não, ele era o fiador, mas ele não era o cara... Ele não seria aceito. Não seria aceito. A transição foi feita para ficar no governo de um cara de total confiança, que era o Tancredo, que era um cara muito hábil, de total confiança, um cara Ulisses eram candidatas diretas. Senhor direto. Aquilo que as pessoas temiam, que era o povo. Que as pessoas, digo, a elite temia, que era o povo. Não, pois é. Então ele tinha uma certa relação com o povo também, né? Falar sobre o Collor, que o Tancredo teria tido mais sucesso que o Sarney ou não? Boa. Ou seria a mesma coisa? Não sei, viu? O Tancredo para mim ia ser um Afonsinho, lembra o Afonso? A frase do Fernando Henrique durante o enterro do Sarney. Do Tancredo? Você quer dizer? Do Tancredo. Sarney tá vivo. Tá vivo. Pô, olha aí. Durante o velório do Tancredo, lá em Minas, eu estava lá. E o Fernando Henrique disse para o Fernando Lira, uma certa, que era seria ministro da Justiça, né? Ele falou o seguinte: Sarney não vai fazer 2% do que faria o Tancredo. Eu ouvi Fernando Henrique dizer isso. Aí eu voltei com a matéria, o Minucarto não quis publicar. Falou, não, você ouviu errado? Não, ouvi. Ele falou, você quer comprar, você quer semear intriga, o governo mal começou, você quer semear intriga? Não quero nada. Ele falou.
carta não deixou Alex E Sonic não, publicar é o uma seguinte, reportagem muitos anos depois. do Collor, segundo o presidente avaliado pela CNI-BOP, ele começa com boa expectativa, ganha uma eleição muito disputada, de 89 contra o Lula, mas começa lá com 59% de ótimo e bom. E ele dizia que ele tinha uma bala, né, para enfrentar a inflação, que ele tinha que derrubá-la com o Ipom. Era um presidente atlético, corria, botava as camisetas, tal, tudo mais, parecia, era um João Dória, né, também. Era um Dória. De faxineiro, mas botava as camisetas. Começa com que moda, ele usava fantasias também. Dizia que, como é que era a frase? Que ia deixar a direita perplexa e a esquerda alguma coisa. Indignada, uma coisa assim. A direita indignada e a esquerda perplexa. Congela a poupança, mas começa bem. Porque mal ou bem a inflação começa bem. Começa com 59. Qual que é a sua lembrança do Collor? Não só congelou. Ele congelou, tirou 50 pau das contas bancárias de todo mundo. Só a poupança. Só porque foi uma coisa drástica. Vamos dizer assim. É aquela coisa assim, o sujeito como ele é uma iniciativa radical pra caramba, até o Fidel Castro na época fez uma ironia, falando, nem eu tive coragem de fazer isso, né, que é pegar todos os depósitos bancários e congelar, expropriou para devolver em 24 meses, uma coisa assim. O que se dizia na campanha que o PT congelaria a poupança. Isso, e quem fez isso? Porque no fundo era uma coisa que, considerando, era meio um consenso que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que acabar com a ciranda financeira. Exatamente, que tinha alguma coisa que fazer, que alguém ia fazer de algum jeito ou de outro. Né? Na prática, como o Lula e o comitê de campanha do Lula só perceberam meio no fim que eles tinham chances reais, até os últimos dias eles estavam discutindo o que fazer se eles ganhassem a eleição, porque era uma coisa, realmente, uma hipótese que deixou de ser remota quando faltava pouco tempo, né, para a vitória, e se eles tivessem para o segundo turno, se eles tivessem vencido para a posse, né. Mas, de fato, isso tem que ter feito. Agora, o Collor assim, ele fez muito teatro, é um cara de marketing o tempo inteiro, eu acho que ele trouxe o marketing para a política brasileira, no sentido, sabe assim, essa coisa de correio, profissional, o Jânio era um amador. O Jânio não, mas o Collor é tudo isso. Agora, ele fez essa medida, aí foi juntando. Primeiro, a inflação não cedeu pelo tempo esperado. Segundo, ele não tomou nenhuma medida que fosse assim, porque teve aquela foi, mas caiu numa recessão brutal. Mas eu caí numa recessão que você queria morrer depois de 6 meses. Assim, inflação, assim, a recessão tipo Temer. É uma recessão menor do que a do Temer. Mas era uma recessão. Ele conseguiu bater o recorde do mas, ou seja, aí vieram, claro, as denúncias de corrupção, né? Começou a aparecer um esquema dele, que era um esquema forte, né? E a história acabou mesmo, ele foi sofrer impeachment aí, né? Muita gente acha que foi golpe, viu? Muita gente acha que foi uma conspiração. Muita gente acha que, inclusive, o PT agiu de uma maneira antidemocrática naquela época. O Collor também se disse traído por vários políticos tradicionais. Não, ele era a República de Alagoas, né? Tudo bem, mas teve uma época que ele botou o Ministério dos Notáveis, mas ele já estava nessa turma, e eles que todos começaram ali a conspirar no dia seguinte para afastá-lo. Se alguém conspirou contra ele, foi o irmão, né? Quem acabou o governo dele foi a entrevista do Pedro Collor contando todos os bastidores, mas você sabe o que eu acho, no fundo? Da relação dele com o PC Farias e etc. E, é claro, quando ele começou com esse índice imenso, é porque ele foi impulsionado, claro, pela Globo, pela Veja, ele foi... Né? Claro. Quem fez a campanha dele foi a Globo, né? Totalmente. A Veja, na verdade, fez a famosa capa. Caçador de Marajás e tal. E a Globo paga até hoje a conta de ter editado o debate. Exatamente. A Globo teve um papel decisivo naquele segundo turno. Sim. Realmente foi um papel decisivo de acobertar as coisas do Collor, que já eram muito conhecidas. Sabe, o Collor era aquilo que ele era, que depois se descobriu que ele era, mas aquilo não era assim, exatamente um segredo. Estava ali. E a Globo realmente, a imprensa em geral... Era um playboy, né? Era um Aécio. A imprensa entrou na campanha assim, contra o Brizola e contra o Lula e a favor do Collor, quando viu que o Mário Covas, que era o verdadeiro queridinho, o queridinho da elite era o Mário Covas, assim, era queridinho assim, Mário Covas, que eu respeito, inclusive. Vamos, né? Tanto que ele fez um discurso prometendo choque de capitalismo a pedido da Globo. A pedido da Globo, escrito por aquele grande
aquele grande... Ou seja, tudo ali. Discurso que o Collor depois fez. Exatamente. Só para dizer aqui, olha, saudando o nosso público, a Suzy Fescher lembra que o Collor era o famoso aquilo roxo, né? E com a Zélia rasparam as poupanças dos brasileiros. A Andréia diz que muita gente não suportou aquele confisco e houve uma quebradeira. E suicídios. Foi uma tragédia. Eu me lembro de ter feito várias entrevistas com o Collor quando ele estava num, vamos dizer assim, quer dizer, como é que eu diria, no seu exílio dentro do Brasil, porque ele estava caçado, não podia se candidatar. Ficava na casa da Dinda, lá no ar. Ficava numa casa aqui em São Paulo já. Ah, bom. E aí ele dizia, olha, que na verdade o que o derrubou realmente foi o confisco, porque as pessoas jamais o perdoaram. E aí quando vieram as primeiras denúncias de corrupção, as pessoas estavam com sangue nos olhos. É o seguinte, naquela época a população não aguentava bandido no governo, gozado, né? Você olhava aquele PC Farias e falava, o cara é um bandido, tá? Acabou assassinado, né? E naquela época as pessoas não suportavam. Hoje já há mais tolerância. Aliás, grande mistério, né? Quer dizer, o que aconteceu com o dinheiro do PC Farias? Quer dizer, para onde foi o dinheiro, quem matou. As sobras de campanha. Agora, uma coisa que aconteceu com o Uruguai, Lula também foi muito interessante. Na hora que o Lula passa para o segundo turno, até com uma ajudinha da Globo que tinha pânico do Brizola, e as pessoas enxergam, quer dizer, Collor de um lado, Lula de outro, o que choveu, assim, o Collor dizia que as pessoas faziam fila para doar para a campanha dele. Então, as sobras de campanha, ele deve ter arrecadado 3 vezes mais do que o necessário. Ele precisava, é verdade. Para fazer a campanha. É verdade. São Paulo fechou com ele, ficou uma coisa absurda. Agora, vocês não veem méritos no governo Collor na questão da abertura econômica, de modernizar o parque industrial brasileiro? Quer dizer, o Brasil era uma economia fechada, né? Quer dizer, fruto de muito tempo de fechamento pelos militares. Não houve uma atualização produtiva, tecnológica. Ele abriu o mercado. Olhando assim, tinha um discurso dele que era contra as carroças, né? Então ele abriu o mercado de automóveis, por exemplo, que é uma coisa que agradava muito à classe média. Mas será que isso fez bem? Eu me pergunto mesmo, sabe assim, do ponto de vista do consumo, bem, para as pessoas que tinham dinheiro para comprar carros melhores, carros importantes, adoraram, não há dúvida nenhuma. Mas assim, olhando como a gente vê hoje, com a experiência que a gente tem hoje, será que, vamos dizer assim, ele não abriu demais? Ele modificou a nossa política no Oriente Médio, não sei se ele fez certo. Ele fez concessões, ele se alinhou 100% com a diplomacia norte-americana. Foi uma coisa assim, sabe assim... Inclusive na questão nuclear. Na questão nuclear. Ele começou lá para a Serra do Cachimbo, denunciar, ou seja, tudo umas coisas assim que eram coisas para, no fundo, vamos dizer assim, para ficar amiguinho dos Estados Unidos. Sabe, que é uma coisa meio... Porque o Sarney tinha tido durante alguma época alguma coisa de fazer algum aceno. E estava na moda, era a onda neoliberal, Carlos Mendes, claro. Argentina. Né? Então o Collor, nesse sentido, sabe, ele foi saudado como isso, mas na verdade isso aí não sei se foi... Eu acho que isso inclusive, foi ruim. Abriu o mercado para os produtos estrangeiros. Passamos a gastar com uísque, com salmão, com... Sabe, quer dizer, que movimentou a economia, movimentou... assim, deu para o uísque escocês ficou mais barato. Porque você não comprava mais do... Agora, aconteceu uma coisa, o Collor me contou, quer dizer, que antes dele cair, o André Lara Rezende, que foi um dos economistas do Plano Real, levou para ele um plano idêntico ao que seria o Plano Cavalo na Argentina. Ou seja, ele poderia ter dolarizado a economia. Se ele tivesse feito a paridade R$1, $1, talvez tivesse escapado, conseguido o segundo mandato, o terceiro mandato. Não, o Fernando Henrique fez isso e durou quanto tempo? O Menem fez, durou uma hora. Um ano. Até dar errado. Talvez o Collor... Mas você sabe, eu vou te falar uma coisa. Tem uma coisa na Argentina, tem no centro, Argentina, eu acho que você faz dolarização no Brasil. O Brasil é meio grande para você dolarizar. Demais, Sabe? Estou falando assim, eu conheci uma vez um economista americano. Precisa de muito dólar. Que a única saída dele pro Brasil, tem que dolarizar. Mas o Brasil tem uma economia mais complexa, tem uma sociedade... Argentina, hoje em dia, Argentina, você vai lá, você câmbio ali, mano, né? Aqui não, o Brasil... Eu acho que não daria. E eu não sei se seria bom, viu? Porque a Argentina, quando você faz a dolarização, é muito boa. Para a Argentina sair da dolarização foi um parto. Caiu um presidente, eles ficaram numa... Tiveram 7. Quando entra muito dinheiro é bom. Quando o dinheiro começa a sair, é uma tragédia. Aí você não consegue mais fazer nada, você não consegue investir, fica um problema. Você não tem a política cambial, né, na verdade. Agora, o Dom Gentil Brito, ele faz um comentário interessante, que pede para a gente comentar, porque quando entra, na verdade, já se manifesta naquela eleição de 89 um preconceito de classe de uma maneira muito explícita. Isso é divertidíssimo, né? Na campanha de Lula versus Collor, a mídia caiu de pau no Lula por causa do seu aparelho de som na sala. Acharam o máximo da ostentação que um operário poderia ter na época. O Collor dizia, ele foi para o programa de TV dizendo,
ele tem um 3x1. Um 3x1 porque era uma aparelho de som que tinha rádio, toca-fita e alguma outra coisa, eu não sei. TV. Ou seja, o operário não podia botar a cabeça... Não, não é só isso, né? A campanha toda foi. A campanha do Collor comprou o depoimento de uma antiga namorada do Lula para dizer que o Lula era um cara que era um mau pai. Era a favor do aborto. Era a favor do aborto. Quer dizer, sabe, vou dizer assim, ele começou a desconstrução do Lula quando ele começou a ficar perto de ganhar uma eleição. Então, foi uma coisa assim, que é chocante você estar assistindo uma campanha e você vem a namorada do sujeito com quem ele tinha uma filha, e aí a imprensa comprou, que era mentira, o fato que o Lula escondia aquela filha. Não, ele tinha registrado a filha no nascimento. Então ele não escondia. A Lurian. A Lurian, a filha Lurian, que aliás até hoje é amiga do pai, defende o pai, você encontra nos eventos uma presença constante e permanente. A Miriam Cordeiro. A Miriam Cordeiro era a namorada, a mãe da Lurian. Mas, ou seja, então aí foi o grande coisa, e aí começou uma coisa que foi assim, que não tinha começado ali, quando ele virou um líder sindical mais diferenciado, vamos falar assim, já tinha umas matérias, já tinha umas coisas assim. Ele foi um dia numa boate Gallery, virou um escândalo. Como é que um metalúrgico vai na boate, que era a boate chique da época, Gallery? Ah, não, foi um escândalo. Sabe, essa coisa que... Ou seja, o lugar do pobre é na cidade. Exatamente. Ele estava pondo o pé e não podia. Agora, eu vou só ler um comentário da Leia, Pena Malta. Ela fala o seguinte: vocês estão discutindo coisas do passado que não levam a nada. Temos que achar soluções para as desgraças que o Temer e o Judiciário estão fazendo com o país antes que seja tarde. Leia, eu só queria te pedir um pouquinho de paciência, porque a gente está discutindo esses temas para contextualizar com o presente. Quer dizer, vamos começando pelo Sarney, quer dizer, que frustrou as esperanças, quer dizer, que de certa forma não tinha legitimidade do voto, né? Aí vem o Collor, quer dizer, que também representa o começo do projeto neoliberal no Brasil e que também não funcionou. Aí vamos chegar no Itamar, quer dizer, porque muita gente, quer dizer, que apoiou o golpe de 2016, dizendo, não, veja bem, o Itamar foi um sucesso, por que o Temer não pode ser a mesma coisa? E a gente também vai chegar a debater esse tema. Então, para a gente avançar, vamos passar pelo Itamar, logo depois do Collor, que o Itamar ele tem um desempenho interessante, quer dizer, o Itamar não se esperava nada dele, né? Falava-se da República do Pão de Queijo. Ele começa com 35% de aprovação, em novembro de 92, depois da renúncia do Collor, porque na verdade não foi um impeachment, ele renunciou antes de ser empichado, né? E termina dezembro de 94 com 46% de aprovação, ou seja, o Itamar subiu, o Plano Real foi implantado em junho de 94. Como é que vocês veem a figura do Itamar numa transição pós-impeachment bem sucedida? Foi totalmente diferente, né, Paulo? Primeiro que ele não conspirou, ele não traiu. Então, como ele não traiu, não conspirou, ele pôde fazer um governo de conciliação, um governo que não era um governo de um partido, quer dizer, ele fez tudo ao contrário do Temer. O Temer formou um governo só do PMDB, dos seus aliados, um governo só de direita. Um ponto importantíssimo, Alex. Eu vou fazer um comentário depois, mas... Não, que é o seguinte, quer dizer, não sei se você se lembra, o PSDB embarcou e o PT brigou com a Erundina porque ela foi convidada, né? Quer dizer, lembra desse episódio? Foi convidada para o Ministério. Não sei se foi ou não, mas... Foi, sim. Não, tem uma coisa interessante que eu acho que é o seguinte. Não só foi convidada, como ela foi ministra do Itamar. Ela foi ministra do Itamar. André fala, Itamar era um cara muito íntegro. Não, eu acho que tem o seguinte, o Itamar, eu acho que o Itamar, era íntegro, acho que é correta essa definição. E eu acho que o Itamar, ele tinha uma coisa importante, que é o seguinte, ele tinha noção política e ele respeitava as noções da política. E era democrata. Que ele não tinha nada a ver com o Collor. O Collor usou o Itamar como lastro ético, vamos falar assim. Né? E ele assume o governo e ele tenta fazer um governo de união nacional de verdade. Sim. Tanto que ele quer o PT por causa disso. Ele quer colocar o PT dentro, por isso ele convida a Erundina aceita, começa a briga da Erundina com o Lula por causa disso, mas o Itamar ele tenta fazer um governo, de fato um governo de reconstrução nacional, porque o país estava saindo daquela direita, esquerda, centro. Ele faz uma coisa, ele começa assim, ele faz a campanha inspirado pelo Lula, mas o Lula não assume, mas a campanha contra a miséria e a fome. Ele faz a campanha contra a miséria e a fome, que foi uma coisa importante. O Itamar, ele tem, assim, realmente ele foi assim, ele foi o cara que fez o Plano Real, é o fato.
Ele é que decretou o Plano Real, assinou como presidente do Plano Real. Claro. Né? Ele como presidente E convidou o Fernando para ser ministro. Não, falei, convidou o Fernando para ser ministro da Fazenda. Ou seja, ele é um sujeito que, assim, vamos falar assim... Pelo retrospecto, é um cara, que fez muito mais bem para o país do que fez mal. Exatamente, muito ele é um mais. cara... Foram 2 anos muito bons para o país. Ao brigar com a Erundina nesse episódio ali, quer dizer, como é que vocês veem isso? Olha, eu vou falar uma coisa Você assim... deveria ter entrado no governo Itamar? Eu vou te falar. Eu vou te falar o que eu acho que foi a conta do Lula naquele momento. O Lula tinha sido a grande vítima do esquema Collor em 89. O Lula tinha uma popularidade que eu não sei qual era, mas uma popularidade grande. Em 94 ele ia ser presidente da República. Só não foi porque saiu e inventaram o Plano Real. Ou seja, o país ia cair no colo do Lula. Aquele cara assim, que você... Então, vamos dizer assim, então tinha um cálculo ali evidente, eu acho, que é um cálculo assim, olha, nós estamos indo, é nossa vez, não vamos entrar no governo desse cara que a gente não sabe como ele vai sair. É uma coisa séria também, porque por que você vai se misturar se você tem toda essa legitimidade? Que ele tinha. O Plano Real, vamos dizer assim, se não fosse o Plano Real, o Lula estava eleito assim, sem sair de casa. O Plano Real mudou tudo. Mas foi assim, foi por causa disso que teve. Então teve esse o cálculo, bem, do ponto de vista da história futura, se o Lula tivesse entrado no governo, coisa que o Itamar queria, ele certamente não seria mais o Lula. Eu vou só fazer um comentário. Se bem que isso a gente está vendo agora. Mas eu acho agora, que mas enfim, né? No momento era difícil dizer se era um erro ou não. Eu acho que agora, vendo por agora, foi um erro. Eu acho que a Erundina estava bem ali. O Itamar tinha ótimas intenções. Mas a Erundina já foi a saída possível, claro. Né? Já foi ali uma... Claro. E o Itamar, eventualmente, poderia apoiar o Lula. Claro, você pode ter várias coisas. O se a gente nunca sabe. É complicado. Eu só vou fazer um comentário, porque tem pessoas aqui alarmadas, pedindo para que a gente comente uma suposta gravação do Cristóvão, Cristóvão Buarque, senador, em que ele dizia que vai haver uma intervenção militar no Brasil, que já está tudo combinado entre os militares e os maçons. Queria esclarecer, é fake news, não é verdadeira, não foi o Cristóvão que disse isso, não levem a sério. Então, passando, vamos pular o Itamar rapidinho, quer dizer, já com esse saldo positivo, e as pessoas querem que a gente fale do presente, vamos passar para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique nunca chegou a ser efetivamente brilhante, vamos dizer assim, quer dizer, ele começa com 41% do primeiro mandato, termina com 40%. Foi lá aquela coisa meio mais ou menos, um pedaço gostava, um pedaço não gostava, tal. Agora, o segundo mandato dele é desastroso, porque ele cai desses 40 das privatizações para 22 e vai mais baixo. Não, mas eu acho que é mais do que isso, quer dizer, porque ele passa o final do primeiro mandato todo dizendo que não desvalorizaria o real. Sim, isso vence foi a eleição, choque, fez uma eleição ancorada no meio, fevereiro lá está desvalorizando, tal, toda aquela coisa, o Brasil passa. Eu acho até que a desvalorização foi positiva, mas demorou demais. E o segundo mandato foi um mandato de recessão, apagão, tudo mais. Qual que é o seu balanço, Paulo, sobre esses 8 anos de Fernando Henrique? Olha, vamos falar assim, no fundo, é mais uma vez um presidente que começa com algumas expectativas, levanta algumas expectativas. O real também, eu lembro que o frango a R$1, lembra? Que o frango a R$1. Tinha vocês, as pessoas comiam. R$1, $1. R$1. Agora, estava na cara que aquilo não ia se segurar. Real, não era R$1. O real no começo valia mais que $1. Era uma coisa louca. Aliás, que está aí, né? Uma ideia do Gustavo Franco que hoje está aí, pontificando. Enfim, que está aí o presidente do Banco Central. Inclusive brigou com a equipe do governo para manter esse real supervalorizado, etc, que evidentemente durou um pouco tempo, uma alegria que durou um pouco tempo, fantasia, você comprava, né, tudo, e depois quando caiu afundou. E o segundo mandato é um governo que se arrasta. É um governo que se arrasta porque assim, e aí virou assim, realmente, se alguém foi... Aí são as negociações. Não, e se foi uma coisa que pode falar assim, o populismo ficou conhecido como populismo cambial, que é agradar as pessoas, porque assim, você vai desindustrializando, você vai tendo que abrir de qualquer maneira, e assim, você entrega um país completamente sufocado. Mas estava barato ir para Disney, né? Mas estava barato para ir para Disney, exatamente. Mas se o governante pensando em mandar as pessoas para Disney, alguma coisa está errada, né? Mas exatamente. Fala, Alex, você ia falar do Gustavo Franco. Não, o Gustavo Franco está entrando num partido novo. O Partido Novo é um partido que é a recriação da Arena. Não, um partido militar, é um partido da ditadura, é a recriação de um partido da ditadura, o Partido Novo. E o Gustavo Franco está se... banqueiros, é ligado ao cara que era do Ibama. Sim, tudo bem, mas é ligado à direita. É uma direitona. É direitona que o Gustavo Franco está
se filiou, né? Filiou hoje. Se filiou, tá no jornal que ele filiou. Se filiou, então realmente é lamentável, né? Lamentável que um cara mas assim, do mas Partido vamos dizer Novo... assim, é o direitista tem... militante do governo Fernando Henrique, que era o Gustavo Franco. Ele era um cara que comprava, ele brigava com o Serra, ele brigava com quem fosse, ele ele tinha... e chamava pra briga. É um dos grandes inimigos do chamado desenvolvimentismo. Ele chamava, na verdade, de nacional desenvolvimentismo, criticou muito os militares, era inimigo do Delfim, depois passa a ser inimigo da Unicamp. E o Fernando Henrique é o embrião do governo Temer, né? Quer dizer, saiu privatizando, vendendo... Olha, eu vou ler um comentário do Severino Zacarias, que já nos telefonia, tudo aumentou de preço. É um embrião do governo Temer, né? Então eu vou passar para o Severino Zacarias, que fala o seguinte: olha, se teve algo de bom no governo Fernando Henrique, foi o grande momento em que ele coloca a faixa presidencial no Lula. Né? Eu estava lá no Palácio do Planalto cobrindo. Com óculos, né? E realmente foi um momento histórico. Né? A posse do Lula foi uma coisa impressionante. Para quem foi a Brasília, eram multidões. Aquilo lá realmente foi uma coisa inesquecível. Né? E a posse também foi muito simbólica. Há quem diga que o Fernando Henrique torcia pela vitória do Lula e pela derrota do Serra, que apostava que seria Lula o breve. E logo depois, ele quebraria o país, logo depois pediriam a volta do... O Serra e o Fernando Henrique nunca se entenderam. Tem gente que fala, eu já disse isso, não tem essa de sabotar o Serra, o Serra jamais ganharia. Ele se sabota. Não, o Serra não ganharia, porque o governo vinha muito mal, a avaliação era muito baixa. É impossível. O Fernando Henrique não tinha condição de fazer o sucessor. Não, nem o Sérgio Mota, acho que ele tinha morrido até. Naquele momento. Bom, mas aí vem o Lula, e aí eu peço para a gente abrir os dados do Lula. Lula, primeiro mandato, ele começa com 51% de aprovação, segundo o CNI e Ibope, e termina com 57%. Melhorou, mas melhorou pouco, porque foi o governo de um determinado ajuste, foi o ajuste fiscal do Palocci, né? Quer dizer, o crescimento ainda não... Aliás, o Lula dizia que o espetáculo do crescimento viria depois. Ele usava essa expressão, do espetáculo do crescimento. E o segundo mandato isso aconteceu. Muita gente falava, não, o segundo mandato é sempre pior do que o primeiro. No caso do Lula, não foi bem assim, pelo menos do ponto de vista da percepção popular. O Lula foi de 49% de aprovação e deixou o cargo com 80% de aprovação popular, índice jamais alcançado por ninguém na história do Brasil. E aí o seguinte, dizer, hoje quando se faz a crítica, o PT quebrou o Brasil, que diz isso, não, o primeiro governo até que foi bom, porque copiou o Fernando Henrique, né, não sei o quê. O segundo é que começou esse populismo, essa coisa toda de tal, e aí quebrou o Brasil no segundo. Mas o povo gostou do segundo, terminou com 80%. O que você acha, Paulo? Olha, eu acho o seguinte, como o povo raramente é levado em conta nos debates políticos do Brasil... Menos aqui, mas eu digo, assim, né, no debate da mídia hegemônica, mas raramente é levado em conta. Quando ele gosta de alguém, quando ele aplaude alguém, quando ele diz que é bem, dizem que esse cara é populista. Dizem que esse cara quebrou o Estado, dizem que esse cara é irresponsável, porque aquilo que o povo gosta só pode estar errado. O povo não pode gostar de uma coisa que deu certo. E, na verdade, o Lula fez o governo que mais deu certo na história do Brasil. Sabe, você pode até falar ele deu sorte, nem tanto, porque outros momentos o Brasil também teve uma situação externa favorável. Também teve. E não deu. E o resultado em distribuição de renda, em serviços públicos, em combate à igualdade, em combate à desigualdade, né? Na ampliação de ofertas de escolas, isso não foi o mesmo. Então, ele tem méritos imensos. E o povo reconhece isso. O povo não está apenas... Esses 80%... não são apenas que o povo viveu bem. Claro que viveu bem, mas o povo ele melhorou de vida. O povo tinha uma sensação de assim, o país tinha um clima no tinha ânimo. O pessoal estava de cabeça erguida. O pobre não era mais humilhado nem pisoteado como era. Sabe, quer dizer, o pobre andar de avião... Você se sentia seguro também, sentia seguro. Então, realmente, vamos dizer assim, quer saber, esses 80% são merecidos. São merecidos. Desculpa, eu acho que são e pronto. Mas você acha que o segundo mandato plantou a crise atual, não? Não. Vamos dizer assim, muito gasto público? Não, contrário. Não, acho que não. Acho que foi uma política correta. Acho que foi um governo muito bom, segundo o governo do Lula. Devia ter continuado. A Angela Merkel está no 4º mandato e não é uma ditadura. Mas é outro sistema político. Tudo bem, é parlamentarismo e tal. Até estamos nos lembrando aqui da compra de voto pela reeleição.
do Fernando Henrique. E dizendo o seguinte, quer dizer, que o Lula nem precisava comprar voto, era só pedir o terceiro mandato. Pois é. Criou-se um clima. Lamentamos. Dizendo que se ele tentasse o terceiro mandato, era golpe, não sei o quê. Isso é um absurdo. Né? Hoje em dia, olhando, eu acho que não é. Teria sido bom. Eu vou falar da reeleição, porque eu me lembro. Eu trabalhava numa importante revista econômica da Editora Abril, e a gente recebeu a missão de produzir uma capa, né, dizendo o seguinte, quer dizer, que se houvesse a reeleição do Fernando Henrique, a economia brasileira ia crescer 9%. Do Fernando Henrique. A estabilidade, a continuidade, a estabilidade das regras era importante, e a gente tinha que sair levantando depoimentos de empresários sustentando a tese. Eu me lembro, quer dizer, quem falava de 9% era o Antônio Candir. Está lá, está registrado nas páginas da revista Exame, dizendo, olha, se o Fernando Henrique vier 9%, esse foi o mandato de baixíssimo crescimento. Bom, e aí você fala aqui, olha, o Luiz Gastão Cordeiro te critica, deveria ter continuado, pelo amor de Deus. Mas, de certa maneira, o PT se mantém, vem a Dilma, vamos abrir aqui o gráfico da Dilma, e a Dilma, quer dizer, ela começa com uma boa expectativa, né, começa lá com seus 56%, termina o primeiro mandato com 40%. Em dezembro de 2014. Só que, é importante dizer, que ela chegou a bater em 71% de aprovação antes do fatídico junho de 2013. Né? Se a gente tivesse até o gráfico aqui inteiro, seria interessante, mas infelizmente não temos aqui, quer dizer, ela começou com 56%, teve uma alta muito expressiva quando ela era chamada faxineira, né? Tirando lá os aliados. Tirou Palocci, tirou Palocci, mas também tirou aliados de partidos ali que são acusados de corrupção. Tirou o Wagner Rossi, que hoje aparece aí, quer dizer, como um dos operadores do Temer, da agricultura. Tirou vários nomes. Exatamente. E, de alguma maneira, parte da classe média dizia, olha, eu não gosto do Lula, mas eu gosto da Dilma. Tinha muita gente que tinha esse discurso. Eu me lembro até do Reinaldo, eu me lembro, a Veja fez capa, o pessoal dizendo, se ela saísse do PT, se ela brigasse com o Lula, seria uma coisa... O que você acha, Paulo? Você acha que ela poderia ter tido esse caminho de se emancipar em relação ao PT? Eu acho assim, quer dizer, a Dilma, ela fez uma história dentro do PT e abençoada pelo Lula. Ela não construiu uma personalidade própria e não teria uma personalidade própria. Eu lembro da campanha, a eleição dela, você ia nos comícios, era o Lula apresentando a Dilma, falando da Dilma. No fundo, ele encerrava a maioria dos comícios, porque era ele que estava ali, era a candidata dele. A pessoa até falava a mulher do Lula, que chamava de mulher. Mãe do pai. Ou seja, enfim, porque ele inventou uma candidata. De fato foi isso, quer dizer, ela era uma ministra, tinha sua competência técnica, tinha seu conhecimento, tinha tudo isso, tinha comprado brigas importantes no PAC, em estímulos ao desenvolvimento, ela tinha feito coisas importantes, não vamos diminuir. Mas a política era o Lula. Ela só foi candidata porque o Zé Dirceu teve um problema, né? Exatamente. Seria o Zé Dirceu, né? Quer dizer, ninguém sabe se seria, né? Porque teria uma briga também. Na época o Zé Dirceu não era unanimidade, isso, né? Então, mas enfim, eu acho que... Mas assim, quer dizer, aí vem junho de 2013, ela cai dos... Aqueles 71 que ela conquistou vão virar, no segundo mandato, 12, 10%. Por que ela foi incapaz de se colocar? Ela fez vários pronunciamentos, falou em reforma política, e o junho de 2013 já tinha um embrião, vamos dizer assim, quer dizer, dessa... contra esse Brasil das empreiteiras, né? Do MBL. Não, já tinha, porque as pessoas já estavam falando o seguinte, quer dizer, já tinha protestos contra o estádio da Copa, contra obras superfaturadas. Mas era uma coisa difusa, né? Era difusa. Não tinha uma direção. Não, você tinha uma demanda por serviço público de qualidade, a famosa frase, quero não sei o que, padrão FIFA. Né? Como é que... Por que... Será que as pessoas intuíam, quer dizer, que esse negócio das empreiteiras ia dar nisso? O que aconteceu? Olha, eu acho que 2013 até agora é um mistério, de verdade. Começou como um protesto de uns estudantes que até participei, porque tinha uma filha que participava dos protestos, ela olhar para ver os protestos. Então, ela olhava ver aqueles protestos. E de repente foi uma coisa que foi totalmente instrumentalizada por forças que hoje em dia é difícil negar que fossem forças assim, organizadas,
de direita, que expulsaram a esquerda da rua, não podia entrar com bandeira, começaram com o discurso da pátria, que é sempre o germe, né? Quem está aqui é quem é brasileiro, né? Quem está aqui é quem... E quem diz que é brasileiro sou eu que digo. Bem, isso é o germe do fascismo, amigo. Não tem, né? Todo mundo é brasileiro, é só mostrar a carteira de identidade. Botou camisa vermelha. Botou ali, exato. Você começou uma coisa que realmente eu acho que ali veio uma... Mas já era Lava Jato, já era Lava Jato. Já tinha clima da Lava Jato. A primeira operação da Lava Jato era clima, porque a Lava Jato começa em 14, né? Não tinha em 13. Mas você tinha o quê? Você tinha o Ministério Público, você tinha o mensalão, você tinha os petistas sendo julgados na televisão, você tinha um ambiente ali, né? Claro. E em junho de 2013, se eu não me engano, tinha até uma demanda do Ministério Público. Tinha, não, o Ministério Público se infiltrou nos protestos. Claro. Se infiltrou. Mas isso aí é o embrião do Pato Amarelo. Exatamente. Pra mim, 2013 começou a foi o fazer embrião tudo do isso. Pato Amarelo. Agora, eu acho que daí tem uma coisa que eu quero falar sobre a Dilma a favor dela. Ela conseguiu apresentar um programa, depois de 2013, que foi tratado com ceticismo, tudo falou, que coisa, tá aí em cima do joelho. Mas assim, ela falou em constituinte, né? Vamos dizer assim, não era uma porcaria, era uma ideia, né? Ela falou em coisa de saúde, estava ali o embrião do que veio a ser o Mais Médicos, sabe? Ou seja, ela tinha umas coisas, ela tentou dar uma resposta política. Tanto que eu achei até uma proeza, quem enfrenta um protesto daquele tamanho. Em Brasília, eu estava em Brasília, né? Pô, os caras saíram para quebrar o palácio, era porrada. Botaram fogo no Itamaraty. Assim, a Polícia Federal, em vez de perseguir, a Polícia Federal infiltrada, incendiando a manifestação. Quer dizer, então, vamos falar que estava um clima de insurreição, do que você quiser. Ela conseguiu dar uma volta, mas não conseguiu dar consequência. O fato de ela se reeleger foi uma grande proeza. Eu acho que ela conseguiu restabelecer algum diálogo para ter aquela vitória no final, não sei o que, ela perdeu, conseguiu uma vitória dificílima, ela conseguiu. E daí eu acho que o problema dela realmente é o segundo mandato. Bom, aí eu vou ler só um comentário da Darli Chaves. Leia, por favor, isso. Que eu acho que explica a próxima lâmina, vamos dizer assim, e última. Dilma ia limpar a corrupção. Aí veio o golpe. Estão aí no governo os verdadeiros ladrões. O Brasil é esse vexame internacional, onde as pessoas saíram às ruas para protestar contra a corrupção e colocam no poder os maiores criminosos do país. E aí ficam em casa. Quer dizer, então é muito louco esse país. É o golpe dos corruptos. Quer dizer, como é que fica isso? É muito absurdo. É surreal, né? Não, é totalmente inimaginável. Inexplicável. E eu acho que o grande problema dela foi que ela não conseguiu se entender com o PMDB. O PMDB já era uma quadrilha, evidentemente, que estava ali assaltando nos ministérios e tudo. Ela não conseguiu, ela começou a brigar com todo mundo. É muito parecido com o que aconteceu com o Haddad aqui em São Paulo, né? Uma coisa que o Lula conseguia se entender com os caras sem se submeter aos caras, mas ele tinha essa capacidade. Já que a Dilma brigava, queimava navios e tchau. Muito parecido com o que a Haddad fez aqui em São Paulo. Mas o grande problema dela foi com o PMDB. A hora que colocou o Lula jamais fez isso, jamais colocou lá o Zé Alencar e tal. A hora que colocou o PMDB ali, pertinho do cofre, a Dilma não aguentou. O Gomes até fala, quer dizer, que o Lula tem que responder por esse erro político, quer dizer, que é colocar o Temer na linha de sucessão. Não, mas acho que não é o erro foi a Dilma não ter aberto aberto mão do segundo mandato para o Lula ser candidato. Eu vou ler comentários aqui muito interessantes dos nossos internautas. Betinho Souza. Gedel veio na minha cidade no ano passado e disse que queria entrar na política para acabar com a corrupção. Acabou mesmo. 51 milhões roubados nas malas pela Bahia. Pedro Gadelha Jardim. Ela não teve segundo mandato. Concordo, Pedro. Não teve segundo mandato, foi sabotada desde o primeiro dia. Cândido Requião. Esse país não pode ser levado a sério. Também concordamos, porque tiram a honesta e põem a bandidagem no poder. Paulo, você ia comentar? Eu quero comentar uma coisa, que eu acho que tem, assim... É evidente que esse golpe é um crime e a gente pode pelo menos imaginar que um dia os responsáveis vão responder pela história, perante a história, porque realmente eles fecharam uma hipótese de progresso do país, né? Estão comprometendo o futuro de gerações
E tem o Brasil está sendo assaltado. E vamos entender, não é a corrupção. Está sendo assaltado assim, a Petrobras. Não é corrupção, é assim, é riqueza nacional, é água, sabe? É eletricidade. É o petróleo. É o ouro. Ou seja, o Brasil está sendo assaltado assim, como riqueza natural. Não é comissão para coisa. Então, eu acho que isso é a grande coisa. Agora, eu acho que teve um problema. Pode ser vários problemas, mas acho que teve um problema político, assim. Considerando que a equipe do segundo mandato parece que já tinha o Temer, ok. Ela colocou o Temer lá. Considerando, eu acho que o governo Dilma conseguiu uma vitória, assim, suada. Eu estava, assim, até o último minuto você não sabia quem ia ganhar a eleição. Até o último minuto, a militância mais, assim, leal e fiel carregou uma campanha que foi vencida ali assim... E quando ela ganha, as primeiras medidas que ela toma são uma decepção justamente para essas pessoas. Eu vou te falar assim, eu não estou fazendo nenhuma análise de nada. Eu vi assim, ela anunciando as medidas, eu vi a decepção das pessoas que tinham ido para a rua, a decepção das pessoas que foram pedir voto, a decepção das pessoas que eu tinha encontrado assim em Brasília, onde eu morava na época, quando fecharam as urnas, que a gente foi encher a cara num lugar ali, você fala assim, pelo amor de Deus, e você estava, será que deu? E todo mundo feliz porque fomos para a luta. Parecida com a decepção das pessoas que leram a nota do PT sobre o Oeste. Não é isso, não provoca. Não provoca mesmo. Mas uma decepção muito grande, porque realmente é assim, os caras foram à luta, foi uma eleição ganha pelo braço militante, e o braço militante, cadê? Sabe, isso é que as pessoas ficaram assim, é uma coisa que não era um caso para um político, era uma coisa para a vida delas. Uma coisa para a vida dela, quer dizer, realmente assim, você ia falar na CUT, a CUT falou assim, não, mas a conta que está justificando, que o Joaquim Levy está usando para diminuir o auxílio-desemprego, dizendo que não é verdade. Ou seja, tinha uma discussão que não foi feita, as pessoas se sentiram realmente, isso elas sentiram, e acho que isso é um fato assim. Houve essa traição, Alex? Traição. Traição. As pessoas sentiram isso. Algumas pessoas podem ter sentido traídas, agora... Não sei se foi apenas isso, né? Claro que Joaquim Levy foi uma escolha errada, Tem uma pergunta. Por que quando é hora do morro descer, do ABC se levantar e de impedir o impeachment, as pessoas não vão? Por quê? Porque as pessoas tinham travado, tinha uma trava ali, sabe? E que é uma trama que tem mídia, mas tem uma coisa assim, uma ligação que se perdeu. Eu acho, sabe, quer dizer, e assim, você vê, você discute, a gente fala muito, você conversa. Olha, Paulo, mas a sabotagem foi muito pesada, quer dizer... Foi! O trabalho de desconstrução, bullying, né, era basicamente, quer dizer, era diário no jornal. Mas veja bem, pense no Lula no primeiro mandato, também foi. O Lula no primeiro mandato, ele não foi derrubado porque ele falou que não queria ser derrubado. Tem entrevista do Miguel Reale Júnior, o mesmo, que depois foi fazer a coisa do impeachment da Dilma, dizendo assim, bem, eu estou indo para uma reunião de empresários agora, onde vamos discutir o impeachment do presidente Lula. Assim, com toda a naturalidade, e o repórter não se espanta. Era só no ponto dos detalhes. Essa é a capacidade de resiliência do Lula. Até hoje. Sabe? E quando ele enfrenta isso, o que ele faz? Ele radicaliza o apelo aos pobres. A Veridiana Carvalho está dando razão aqui ao Paulo. Fala assim, olha, eu sempre votei no PT, lutei pela segunda vitória da Dilma e fiquei decepcionada com o plano Levy. Parabéns, Veridiana, parabéns, Paulo, pela concordância. Não, você sabe que é uma coisa engraçada? No início, eu queria achar que o Levy não era uma tragédia. Eu queria. Porque no fundo você fala, puta, ganhou tudo agora, pô, vamos ver se dá certo essa porra. Eu queria. E aí você vê, não era só aquela medida, vem outra. É coerente. Ele estava desmontando. Quer dizer, se ele ficasse mais um ano... Aí troca e vê o Nelson Barbosa que tinha virado um Levy. Não, o Nelson Barbosa virou um Levy. E a demissão do Manteiga durante a campanha. Isso foi terrível. Agora aqui, olha. Aquela demissão do Manteiga. Já que você falou também que o Brasil está sendo assaltado. Assaltado mesmo. Isso é assalto. Não é corrupção, não, viu? Corrupção é pouquinho. Assalto eu vou ler aqui o comentário da Inês Braschi, que fala que convoca, na verdade, ato em defesa da nossa soberania em Curitiba, dia 3, ou seja, segunda ou terça-feira, às 9 horas, na Praça Santos Andrade. Também vai haver um ato no Rio de Janeiro contra a questão da Eletrobras, com a presença do Lula na segunda-feira. Segunda e terça-feira, eu acho, com teatros no Rio de Janeiro.
Mas, enfim, quer dizer, olha, eu acho, quer dizer, que é importante essa discussão da Dilma, o que foi, o que a derrubou, se foi a sabotagem internacional. Claro que foi, claro que foi. Se para isso contribuiu a questão dessa, entre aspas, traição interna. Se foi não vamos chamar traição, porque traição é um termo que eu vou falar uma coisa. Traição é um termo muito pesado, é injusto. Mas, de fato, ela puxou o tapete, é uma coisa, sei lá o que é. Não é traição, porque traição é uma coisa, sabe, traição é assim, traição é uma coisa para nunca mais você olhar na cara. Né? Agora, eu acho que a grande maldade, não é maldade, mas o grande erro dela foi a criação da delação premiada, que foi uma lei, foi uma lei do governo da Dilma. Essa foi o grande várias erro, coisas, tá certo, tá certo. Isso foi um grande erro. O Betinho fala aqui, olha, não dá para fazer acordo com bandidos, quer dizer, quem coloca o PMDB lá um dia vai ser, né, vai receber o que recebeu. O Pedro Rubro, né, também pede que a gente comente o papel aqui da mídia, fala que a mídia agora só fala da JF e tal, não lembro que o Meirelles era o cara que estava lá no comando. Realmente não, isso A grande discussão hoje no Brasil é a questão se o Lula pagou aluguel, se não pagou aluguel do apartamentinho pequeno. E a gente fez esse balanço todo, quer dizer, hoje até me escandalizou, né? Quer dizer, a Folha está fazendo aquela apuração como se estivesse caçando o Fernandinho Beiramar em torno do Lula, e aí faz uma matéria dizendo: a dona do imóvel diz que não alugou para o Lula. Sei lá, eu não consigo nem ler direito. É uma intriga em torno de um... Pois é, e aí a gente retoma a questão das pesquisas. Quer dizer, o Lula terminou o governo com 80% de aprovação. Será que é isso que tem que ser feito com o cara que teve essa aprovação do povo brasileiro? Ele tem que ser caçado dessa maneira para saber se ele guardava ou não o recibo de aluguel? Isso mostra a monstruosidade do projeto anti-Lula que está em curso no Brasil. É um projeto monstruoso, porque ele está se colocando na perspectiva de destruir o presidente melhor aprovado, mais elogiado, mais querido desde a democratização do país. E não só no Brasil. Não, e como respeitado no mundo inteiro. Ou seja, é isso. Quer dizer, então, ou seja, é aquela coisa assim de quem não mede, não tem escrúpulo algum. Ele não tem muito tempo, a gente sabe que quem dá um golpe não tem muitos escrúpulos, vamos combinar, né? Mas assim, não tem escrúpulo algum e que vai fazer um trabalho realmente quer fazer um trabalho de destruição e que vai pegar isso aqui, porque não interessa a tal prova jurídica. O que interessa é criar aquela condição que permita que a justiça dê uma sentença de culpado contra o Lula. Não importa, se diz assim, ela possa fazer e a Folha diga, foi merecido. O Globo diga, mereceu mesmo. Ou seja, que dê essa coisa, que é o que eles estão fazendo. Mas o resultado, quer dizer, a gente viu aqui, quer dizer, de todos os presidentes, eu não sei se a gente abriu a tabela do Temer, o Temer começa com 13 e termina com 3. Mas o Temer é um... Não terminou ainda, vai cair mais, vai cair mais. É importante mostrar essa tabela até do Temer, agora. Porque o Temer tem 3% de ótimo e bom. Mas o índice de ótimo dele, se você for entrar no detalhe da pesquisa, é zero. É zero. Ninguém acha ele ótimo. Ninguém é ótimo. 3% de bom. Prova que a pesquisa não mente. É unanimidade. Aqui o Pedro falou, olha, uma hora... Mas nem a filha dele, nem os filhos. Não, mas é só os filhos, mas é que daí não chega a estatística. Não dá o índice. O Pedro Gadelha fala, o maior articulador do golpe foi a mídia, sem eles a Dilma poderia errar à vontade que teria tempo de se corrigir. Concordamos todos aqui, eu acho que o papel da mídia foi essencial. Agora, a mídia e a Lava Jato, né? Uma coisa não existe sem a outra. Casada com a outra. Mas se a gente olha aqui todo o desempenho dos presidentes, então você vê o seguinte, quer dizer, Sarney, decepção, Collor, decepção, Itamar, legal, beleza, bacana. Fernando Henrique, mais ou menos, Lula, aquele sucesso monumental, Dilma mais ou menos, né? De certa maneira, e o Temer merece nem comentário. Aí a gente chega numa situação, quer dizer, que podemos ir a uma eleição sem Lula, ou saiu até uma outra pesquisa hoje que mostra Lula polarizando com Bolsonaro, ou vamos ter esse cenário, ou vamos ter, talvez, como se fala aí, intervenção, isso e aquilo, o fim da nova república. Por que, a pretexto de destruir o Lula, vamos destruir a tal nova república? Era preciso fazer tudo isso? Ou não? Não, preciso não era, mas vamos dizer assim, a gente tem janelas de democracia e longos períodos de autoritarismo, a democracia de fachada, a gente tem. Nós estamos assim, nós vivemos desde 85, particularmente desde 89, que é quando tem a eleição direta, porque o Sarney deu liberdades, mas ele não foi um poder eleito, né? Desde 89 até hoje a gente vive nisso aí. Agora, os problemas que fazem do Brasil uma sociedade tão desigual,
tão difícil de você conviver. Uma sociedade assim que realmente o abismo social é muito grande, o abismo de direitos é muito grande. Portanto, existe uma massa enorme de pessoas com muita necessidade para ser atendida e nenhuma vontade do andar superior de atender isso aí. Então, você vai ter uma sociedade de conflito permanente. E, portanto, você abre para a democracia. A democracia você tem que fazer concessões. O Lula fez concessões moderadíssimas, mas fez. Históricas, mas moderadíssimas. Se tornou insuportável, se tornou inimigo do povo, teve que tentar apiá-lo, não conseguiram, vão apropriar Dilma, ou seja, então tem um problema, enquanto o Brasil não é que enquanto, isso aí não tem condição, mas a gente precisa mudar, assim, precisa fazer reformas mais profundas, mudanças mais profundas, para que o Brasil, para que você tenha uma democracia. Nenhuma democracia estável é possível em países com um abismo social como o nosso. Que o Lula começou a resolver, começou a atravessar, começou a haver uma travessia desse abismo, mas antes disso já foi derrubado. Aliás, recomendo a entrevista feita ontem aqui no 247 com o sociólogo Gessé Souza, onde ele fala: o traço mais marcante do Brasil é o ódio ao pobre. E o ódio ao pobre explica boa parte do que aconteceu. Que é o ódio ao escravo, né? Começa daí. Exatamente. Começa com o ódio ao escravo. Esse é um país que teve muito mais anos de escravidão do que de não escravidão. Tivemos 388 anos em 500 de escravidão. Então isso que nós estamos vendo hoje é consequência daquilo. Não só da escravidão, mas de como a escravidão foi abolida. E como podia ter sido abolida. E como a gente tem uma sociedade que impede que as chagas da escravidão sejam curadas. A gente só conseguiu aprovar medidas de ação afirmativa recentemente, mesmo assim, com muita porrada e muita oposição. Não, o que eu acho é o seguinte... Que o negro nunca foi reparado. Não. Né? Não, ao contrário, quer dizer, como eram tratados os negros, agora são tratados também os brancos. Os trabalhadores e tal são tratados... Vocês viram o caso da UFMG, dos estudantes que se diziam... Que são loiros e entrou na cota negra. Essa coisa, né? Agora, o que eu acho da Nova República é o seguinte, a característica da Nova República era a mescla de esquerda com direita com centro. Essa era a característica, eu acho, dele Sarney. Tudo bem que predominava a direita, mas tinha ali a esquerda. O Temer rompeu com isso. O Temer formou um governo só de direita. Então, o Temer rompeu com a Nova República. Realmente. Não sei como se chama isso, mas a Nova República não é mais. Temer aqui feita pela Marisa Heikelmeier. Desculpa se pronunciei errado aqui, Marisa. O Temer não está nem aí para a popularidade. O que ele se propôs, que é destruir o Brasil, ele foi bem sucedido, está ciente disso. É lesa pátria convicto. Concordamos? Sim, sim. Aqui a gente leva um puxão de orelha da Neuza Ribeiro, que fala o seguinte, quer dizer, ela está decepcionada conosco porque ela acha que a gente tem receio de falar da mídia. Que decepção. A gente acha que não, Neuza. A gente coloca desde sempre aqui, quer dizer, que a mídia continua exercendo um papel central na desestabilização do Brasil. Tanto é que uma das coisas que chama atenção é que a imprensa dá a mesma manchete para as malas de 51 milhões e para os recibos do Lula. Que são coisas de valor totalmente diferente, mas a manchete é a mesma. Vocês têm casa própria, alugam? Como é que funcionou? Já alugaram? Já aluguei, muito. Guardava recibo? Não. É papel, isso pagava. Aí... Inclusive, hoje em dia você faz o quê? Você faz depósito eletrônico. Então, né? Não, vamos dizer assim, mas se ela está reclamando, vamos prestar atenção, porque talvez a gente hoje não tenha falado da mídia tanto quanto merecia, porque nós demos algumas coisas de barato, é bastante provável. Porque, por exemplo, assim, vamos falar, o Sarney, por exemplo, que a gente tá falando, o Sarney foi endeusado também pela mídia. Sim. Assim, né? Todo presidente, quando começa, até porque a mídia tem interesses em fazer bons contratos com os governos que entram, eles são adorados. Né? O próprio Lula, depois que ele nunca teve essa adoração como os outros tiveram, mas ele teve no começo um crédito, porque até ele tinha falado na Carta ao Povo Brasileiro, ele ia respeitar contratos, houve uma certa coisa, e havia um problema da mídia quando o Lula toma posse, que a mídia estava quebrada. Então ele precisava badalar, puxar o saco, né, de um governo, para esse governo dar um jeitinho ali. Mas né, mesmo os governos da Nova República sempre cooptaram a imprensa, isso aí aqui em São Paulo, por exemplo, o Montoro montava... caso que eu sei, porque eu estava lá, o Montoro, que era um democrata, etc., montou a redação da sucursal do Correio Brasileiro em São Paulo. Montou. Ele montou, pagou tudo isso? Sim, pagava mensalmente. E de repente mudou a direção, Montoro, né? Tirou o Hamilton Almeida Filho e colocou o Tom Gomes Pinto. Ah, é? E aí, por coincidência, teve uma greve, mais revelações.
uma greve dos boias frias em Sertãozinho. Sertãozinho, que é o lugar do Sertãozinho, onde morreu um boia fria. Eu fui lá fazer a matéria, peguei os depoimentos, a polícia, a PM, atirou no boia fria, atirou. Claro. Eu escrevi a matéria, foi assim, foi assim. Quando eu leio no jornal, a matéria no jornal, a gente não deve ler a matéria que escreveu. Né? Não, a gente lê para lamber cria. O jornalista é vaidoso. Aí sabe o que aconteceu? Vou contar porque é curioso. Aí e a PM atirou para o alto. É verdade. Você atirou para cima. Eu falei... O cara morreu de um tiro para cima. Falei, então, eu não escrevi isso. Mas eu tive que mudar, porque um autor... Eu falei, tá bom, até logo. Me demiti nessa mesma hora. Assim, mas é um governo democrático. O Temer, para a gente encerrar aqui, ele fala que tem sido vítima de meliantes. Armações de meliantes. O que vocês acham dessa declaração? Meliante é do tempo do Juca, foi atuado em flagrante como meliante. O Gedel é um meliante? Imagina, que isso, é um alto... O Henrique Alves alto bandido, não, são todos altíssimos, digníssimos. Joesley, bilionário. Não, os meliantes estavam todos ali. Não, se eram meliantes, ele estava cercado de meliantes que, vamos dizer assim, não vamos acreditar que um homem de 77 anos, né? Com os mais de 50 na vida pública, não soubesse as pessoas que andam com ele. Acho que sabia, né? Ele sabia, né? Ele escolheu os próprios meliantes. Estava ali, né? Agora, então assim, quer dizer, eu queria, infelizmente, quer dizer, se a gente decepcionou por não ter falado de temas que seriam mais atraentes, vamos tentar estar mais antenados, né, nos próximos debates. E queria lembrar a vocês, quer dizer, que amanhã às 4 horas vai estar aqui conosco o deputado federal Jean Willis,